Olá pessoal, vocês como já devem ter visto no meu canal, eu tenho vindo a analisar vários aspiradores de robô e é um equipamento que eu acredito que vale a pena em qualquer casa. Claro que depois, dependendo do vosso orçamento, vocês podem ir para aspiradores mais baratos ou mais caros. Hoje vou-vos falar do aspirador mais recente que eu analisei da iRobot, vou-vos falar do Roomba J7 Plus ou J7+, e é o primeiro robô que tem umas características que eu ainda não tinha visto noutros robôs. Ele já tem uma câmara na parte frontal, ou seja, tem aqui uma pequena câmara, tem um LED, porque ele precisa da câmara então para identificar as divisões e identificar objetos. E aqui a maior vantagem deste aspirador, além claro da base da aspiração, é que ele já identifica objetos na parte da frente. E isso significa então que vocês não precisam de arrumar a casa toda, especialmente se deixarem um cabo num canto ou se ficar alguma coisa perdida. Nos aspiradores mais tradicionais o que acontece é que se for um objeto muito pequeno ou muito baixo, como geralmente não está na área de visão do próprio aspirador, o que acontece é que o aspirador passa por cima. Por exemplo, se for um cabo USB, vai-se enrolar nas rodanas e o aspirador vai ficar encravado. Este tem uma particularidade que é identificar os objetos, ou seja, ele identifica que está ali alguma coisa, desvia-se e já não passa por cima dele. Isso significa, claro, que quando vocês estão a aspirar a vossa casa, convém vocês terem as coisas todas arrumadas para garantirem que ele aspira todos os cantos. No entanto, se por acaso se esquecerem, ou se por acaso tiverem animais e algum animal deixar um presente num sítio que não é suposto porque está doente, ele não vai passar por cima desse presente e espalhar pela casa toda, como pode acontecer nos aspiradores mais tradicionais. Este aspirador tem uma espécie de inteligência artificial que vai aprendendo os objetos que estão perdidos e vocês vão identificando, e ele assim fica a saber se aquilo é um objeto realmente que é um obstáculo temporário ou se é alguma coisa que efetivamente ele está a identificar como obstáculo, mas nem é um obstáculo. Portanto, o que é que vocês devem ter em conta com este aspirador? Vocês podem programá-lo para limpar todos os dias ou podem programá-lo para limpar quando saem de casa e, por exemplo, ele detecta que o smartphone já não está na área do próprio aspirador e começa a aspirar. Portanto, existem mesmo muitas formas de vocês programarem este aspirador. Outra vantagem que também tem é que vocês, depois de fazerem o mapeamento, vocês podem identificar as divisões, podem identificar nas divisões certas áreas, ou seja, podem identificar que tem, por exemplo, um tapete, que tem uma área em que as vossas crianças brincam mais, ou que tem uma mesa, e depois, quando estão a fazer os vossos planos para aspirar, vocês podem pedir ao aspirador para aspirar uma divisão, ou podem pedir ao aspirador para aspirar uma área específica. Vocês podem dizer ao aspirador para ir só aspirar nessa zona, e ele, em vez de aspirar a sala toda, fica só a aspirar naquela zona. Também conseguem definir zonas em que não deve aspirar, e ele assim vai evitar essa zona. Em termos de aplicação, é uma aplicação muito completa e eu acho que este aspirador é também um dos mais completos que eu já testei. Como eu estava a dizer, em relação à identificação de objetos, o que é que acontece? Vocês têm que ir à aplicação, ativar isso e efetivamente o que ele faz é, sempre que está um objeto à frente, ele vai identificar e depois no fim da aspiração vai-vos aparecer na aplicação a dizer que encontrou objetos que não eram supostos estar. Vocês vão depois à aplicação e vão identificar que tipo de objeto é. Se é um obstáculo temporário, se não é um obstáculo, ou na incerteza, vocês não têm a certeza do que é, porque a imagem não ficou tão nítida, vocês dizem que não têm certeza. Através dessas identificações, ele vai aprendendo o tipo de objetos e vai sabendo o que é que deve fazer. A vantagem que tem é que, por exemplo, imaginemos que vocês deixaram sapatos fora do sítio, o aspirador não aspirou nessa zona porque se desviou dos sapatos, vocês viram na aplicação, a aplicação identificou, vocês estão a dizer, pronto, aqui tinham os sapatos, era um obstáculo temporário, e vão lá e retiram o obstáculo. No fim de fazerem esse relatório, podem pedir ao aspirador para ir aspirar só as zonas em que vocês identificaram como obstáculos temporários. Isso significa que depois de vocês arrumarem essas peças, não precisam estar a aspirar outra vez todas as divisões. Podem só aspirar os sítios em que tinham esses objetos temporários e que vocês já os removeram. Aqui a maior vantagem que eu vejo é que, por exemplo, eu posso programar o aspirador para me limpar a casa todos os dias, ou dia sim, dia não, e se por acaso eu me esquecer de algumas coisas que não era suposto ficarem no chão, eu não preciso preocupar que o aspirador vá passar por cima dessas coisas, porque ele vai conseguir se desviar e depois vai-me avisar. Por exemplo, eu tenho um aspirador que também costumo usar num segundo piso, e esse aspirador não tem esta funcionalidade, não tem a câmara frontal e não identifica os objetos. Portanto, o que é que acontece? Eu, por exemplo, se às vezes deixar um cabo fora do sítio, o aspirador vai ficar por cima e depois há uma probabilidade de ele ficar lá enrolado ou não. Este eu tenho a certeza
que não me preciso preocupar com isso, porque ele depois mais tarde vai me informar e tenho a certeza que não vai passar nesses objetos. A mais-valia que existe neste aspirador comparativamente com os outros que eu já tinha testado da Roomba é mesmo esta identificação com esta câmara à frente. Ele também, como funciona com câmara, significa que tem que ter luz nas divisões. Para complementar isso, o que é que ele tem? Ele tem um LED que acende na parte frontal da câmara e que ilumina então a parte da frente do aspirador para ele saber onde é que está e para conseguir identificar os objetos. Passando aqui para a outra mais-valia que este aspirador tem, como o J7+, não é? Que vocês podem comprar só o J7 e custa menos de 200 euros que o J7+, porque esta base de aspiração custa cerca de 200 euros. Portanto, qual é a outra mais-valia? É vocês também terem esta base de aspiração, que basicamente é um aspirador para o aspirador. E isto é mesmo para vocês não terem que lidar tantas vezes com o esvaziarem o depósito de lixo do próprio aspirador. O aspirador, quando sobe para a base, ele ativa a base de aspiração e nós aqui dentro temos depois um saco que vai permitir então guardar o lixo e assim, em vez de todos os dias ou dia sim dia não terem que estar a esvaziar aqui o reservatório que existe no próprio aspirador, e assim vocês ficam com uma base em que, dependendo, claro, do vosso lixo, eu, por exemplo, já estou a utilizar a base há cerca de um mês e ainda não tive que deitar fora então o saco do lixo, ou seja, ele ainda não está totalmente cheio, portanto eu ainda posso continuar a utilizar. Em princípio será um saco para vos durar pelo menos, no mínimo dos mínimos, acho que deve durar cerca de um mês. Eu estou a utilizar o aspirador dia sim dia não e para já ainda não consegui encher o saco. Portanto, o que vocês devem ter em consideração com o reservatório é que de X em X tempo vão ter que trocar o saco e colocar outro, mas isto é mesmo uma mais-valia para vocês não terem que estar a mexer no lixo. Simplesmente chegam ali, tiram o saco, deitam o lixo e está a andar, em vez de terem que esvaziar o reservatório e estar a mexer mais diretamente no lixo. Claro que para algumas pessoas isto pode não fazer diferença, para outras pode fazer mais diferença. Em relação ao aspirador, eu acho que é aqui uma solução muito boa por parte da iRobot. Em termos de sistema de aspiração, ele tem duas peças, duas roldanas em silicone que acabam por ajudar a recolher o lixo e além disso acaba por ser um dos sistemas mais eficientes que eu costumo ver em aspiradores deste género. Em relação a tapetes, em relação a declives, eu não tive nenhum problema. A única consideração a ter em conta é que se vocês tiverem tapetes demasiado leves, ele poderá não conseguir subir e vai empurrar o tapete e depois vai identificá-lo como um obstáculo e não vai tentar limpar essa zona. Mas isso acaba por ser o idêntico em quase todos os aspiradores. De resto, em tapetes maiores, em tapete com um pelo que não seja demasiado comprido, não tive nenhum problema, ele sobe, aspira e consegue limpar perfeitamente. Depois é como eu estava a dizer, nós não nos precisamos preocupar, só precisamos de programá-lo e ele vai limpando e podemos ter certeza que não vamos ter surpresas em termos de limpeza, dele ficar encravado em objetos que não devia. A única situação que eu tentei foi com tapetes mais leves, se ele conseguir subir e depois não ficar ali um bocado a enrolar-se porque o tapete é um bocado leve, aí poderá ter problema, mas no resto das outras situações não tem mesmo nada de especial. Se vocês procuram um aspirador eficaz, um aspirador completo que vai evoluindo, porque a iRobot costuma sempre lançar atualizações, fazer aqui algumas melhorias em termos de software. O software também vai evoluindo dentro, claro, das possibilidades do próprio aspirador. Portanto, em relação à parte da inteligência artificial, em parte de identificação dos objetos, poderá ter sempre melhorias. Em relação a se vale a pena investir, a meu ver vale a pena investir porque tira-vos bastante trabalho. É claro que de vez em quando poderão ter que ir aspirar manualmente, mas pelo menos a questão de terem certeza que se o aspirador funcionar e vocês deixaram coisas desarrumadas, que ele vai aspirar à volta e que não vos vai tentar andar a empurrar as coisas de um lado para o outro ou até ficar emaranhado em fios, em cabos e cordões, sapatilhas, por aí adiante. Portanto, nesse aspecto ele funcionou perfeitamente bem. Dessa forma, acho que já passei por tudo, já vos mostrei ele a funcionar, acho que já vos dei a perspectiva. A meu ver, este tipo de aspiradores, mesmo dos mais baratos aos mais caros, desde que já façam o mapeamento das divisões, para mim são excelentes, porque vocês conseguem ter a noção se eles aspiraram tudo ou não. Os aspiradores mais básicos, sem esta questão de mapeamento, pelo menos não serão tão indicados para uma casa, mas sim para uma divisão. Este é perfeitamente indicado para uma casa, para várias divisões, porque ele também tem multimapa, portanto vocês podem pôr a aspirar um dos pisos e depois até podiam passar para outro piso e ele iria reconhecer e iria fazer a aspiração. Portanto, isto é mesmo preparado para uma casa que seja grande, uma casa com vários pisos. Também em relação ao próprio aspirador, ele quando tem a bateria a acabar e ainda não conseguiu aspirar tudo, volta à base, carrega e quando está carregado volta a aspirar o resto. Portanto, também tem esta questão
de saber onde é que acabou a bateria, volta para carregar e volta a aspirar. Portanto, nunca ficam com nada incompleto. Podem às vezes demorar mais tempo, quem nesse caso tem então que carregar e depois vai continuar. Portanto, pessoal, acho que já vos falei de todos os detalhes. Eu tenho gostado de analisar este tipo de aspiradores e acredito que este tipo de equipamentos faz muita diferença em casa. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.